Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um culto de doutrina na Assembleia de Deus Nova Cidade, congregação de Nilópolis, Campo Nilópolis, pastoreada, presidida, melhor dizendo, pelo nosso pastor, presidente Samuel Rabelo. E hoje estamos aqui mais uma vez, eu, pastor Moisés Barreto, para trazer ao coração da Igreja Assembleia de Deus Nova Cidade uma palavra doutrinária, uma palavra de ensino para a nossa edificação. Eu gostaria de fazer esta oração inicial para você que está nos assistindo. Vamos incluir nesta oração já alguns pedidos de orações, e ao final, claro, estaremos fazendo oração por todos os pedidos de orações que aqui estão neste altar e por aqueles também que você já está reservando no seu coração para apresentar ao Senhor. Então oremos neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondosa presença em nossas vidas, tua graça, tua glória que sempre é manifesta, Senhor, em nós. Deus, te agradecemos porque até aqui tu tens nos ajudado. Queremos pedir, ó Pai querido, pelas famílias enlutadas, que mesmo neste momento de dor, ó Pai querido, é possível que alguém esteja participando nesta hora, ouvindo esta palavra, Senhor. E então eu te peço que tu venha trazer uma palavra de edificação, exortação, de conforto a cada coração, ó Pai querido, nesta hora em que está passando por alguma espécie de sofrimento. E queremos pedir a Deus que a tua igreja, Senhor, a quem tu já decretou toda vitória possível nesta terra, Senhor, então nós pedimos que tu continue abençoando, fortalecendo o teu povo, dando graça e glória a cada momento. Assim te louvamos, agradecidos por mais uma vez estarmos na tua presença para mais um culto de doutrina nesta casa. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E no 258 da harpa cristã, de Jean Sorren, na rocha eterna firmado. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação.
esteja neste momento e você que está em casa e tem a oportunidade de acompanhar essa leitura, convidar você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Apenas o versículo 18, para nós entrarmos no assunto relacionado à igreja vitoriosa antes de existir. O texto diz assim, palavra de Jesus ao discípulo chamado Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Meus irmãos, deduzindo pela palavra do Senhor Jesus, nesse texto que fala sobre a confissão de Pedro, que vai dos versículos 13 e seguinte, deduzindo por esta palavra no versículo que nós lemos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que o Senhor estaria a edificar, ainda não tinha sido edificado. Então nós deduzimos que estamos num campo de batalha. A igreja estaria vivendo um campo de batalha. E dentro desse campo de batalha, uma vez que se toma conhecimento disso, claro que Jesus já disse que a igreja ela é vitoriosa antes mesmo de existir. Ele afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas como nós estamos num campo de batalha, igreja aqui na terra, é uma igreja militante, nós então precisamos de duas coisas interessantes que todo mundo que entra numa batalha precisa. Primeira é conhecer o inimigo com quem você estará travando esta luta, mesmo sabendo que você já é mais do que vencedor por aquele que nos amou, por aquele que te amou, por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. A segunda coisa interessante é conhecer nossas armas. Ninguém pode entrar numa batalha sem conhecer o seu adversário e sem também conhecer as armas que vão utilizar. As armas que nós utilizamos, elas precisam ser muito bem utilizadas, porque uma arma em mau uso não nos trará vitória nenhuma, pelo contrário, derrota. Então, primeiro conhecer o inimigo. Segundo as Escrituras, na primeira carta do apóstolo Pedro, esse mesmo discípulo aprendiz, apóstolo Pedro, que disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, numa revelação momentânea do Espírito Santo de Deus na vida dele, e ele agora, ele é um apóstolo, já depois de anos em que ele está servindo o Senhor, foi de discípulo escolhido para ser um dos 12 apóstolos, e ele agora está escrevendo uma carta à igreja. E ele diz nessa carta à igreja, ele dá uma revelação interessante. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, que ele diz para nós, irmãos, que o diabo, nosso adversário, então já revela quem é o nosso inimigo. Diabo é uma palavra grega, caluniador. Então, o caluniador, nosso adversário, quer dizer, mostra que é um ser, eu ia dizer uma pessoa, mas um ser sem caráter, sem nenhuma hombridade, vamos dizer assim, uma palavra puramente humana, para o mundo espiritual, puramente humana, só para nós entendermos, sem nenhuma hombridade, sem nenhuma honestidade, porque ele é caluniador, e uma pessoa que é caluniadora não é digna de confiança. Quem calunia não tem confiança, não é digno de confiança, não merece a nossa confiança. Então, para nós conhecermos o inimigo,
Irmãos, primeiro nós precisamos saber que ele é o diabo. Ele é o adversário de nossas vidas. Adversário. Eu sei que a palavra, às vezes, é como a gente fala assim, o diabo, então algumas pessoas falam, mas falam muito o nome desse ser, tem assim um certo receio. Nós estamos falando de caluniador e de adversário, que é Satanás. Então vamos colocar como adversário. Então esse adversário, ele é um caluniador. E a Bíblia nos diz que ele anda em derredor, rugindo como um leão. Então, primeira coisa é que ele é um adversário. Nós já sabemos. A segunda coisa interessante aqui no nosso inimigo é que ele é um impostor. Ele é um impostor. A Bíblia nos diz que ele não é um leão. A Bíblia nos diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. É aquele que se levanta para vencer. Aquele que se levanta e dá o rugido, e realmente todo mundo tem que temer. Agora, o adversário das nossas vidas, está escrito lá na revelação que o Senhor deu a Pedro, que ele anda ao nosso redor. É claro, tem perigo? Tem perigo. Ele anda ao nosso redor. Nós temos uma cerca, cercados por Deus nós somos, escondidos no esconderijo do Altíssimo, segundo Salmo 91, verso 1. Escondidos no esconderijo do Altíssimo, segundo a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Então, estamos escondidos com Cristo, mas ele anda ao redor, como lá em Jó, capítulos 1 e 2, quando ele andava, principalmente no capítulo 1, andava ao redor de Jó, tentando uma sorte, um momento para que pudesse tocar em Jó. E então o Senhor pergunta: Satanás, de onde tu vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Aí quando o Senhor pergunta: tu viu meu servo Jó? Ele disse: vi. Aí viu como ele é temente, como ele é obediente, como ele é sincero, como ele é zeloso, é justo. Aí ele disse assim: também pudera tu cercaste ele de bem. Então, na verdade, nós somos cercados por Senhor. Nós temos anjos ao nosso redor. A palavra do Senhor diz que o Senhor põe anjos ao nosso redor. Ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós estamos cercados por Deus, e o adversário, rodeando esse cercamento de Deus, procurando uma brecha para nos atingir, para atingir a igreja de Cristo. Escuta, ele é um impostor. Ele vem rugindo como leão, colocando medo em muitas pessoas, para que a igreja possa ficar com medo, acolhida, e ela ficar encolhida, até melhor dizendo, num canto, recatada, com medo de avançar. E a palavra do Senhor disse que não é ele quem tem, não é o inimigo quem tem que avançar e vir sobre a igreja. É a igreja, segundo está escrito, que ela avança para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Ou seja, o inferno vai fazer resistência, mas a igreja, ela caminha sempre. Então a igreja não para nunca. E aqui então a primeira coisa que nós observamos é que ele é um impostor. Ele vem rugindo como um leão. Ele não é o leão. Leão da tribo de Judá, o leão que se levanta, o Cordeiro de Deus. Esse é Jesus, o único que pode garantir a salvação e a vitória para quem quer que seja. Agora, a segunda coisa interessante para nós conhecermos, que nada pode contra Cristo. Ele não pode fazer absolutamente nada, nem contra Cristo e nem contra a igreja de Cristo. Porque a única coisa que ele pode fazer é uma guerra psicológica. O adversário, ele é astuto. Então ele vem com a astúcia dele e faz uma guerra psicológica. Ele não conseguiu vencer Jesus quando estava jejuando e orando lá no deserto. Mateus capítulo 4 registra bem, tanto quanto Lucas também capítulo 4. Então Mateus capítulo 4 registra bem que ele veio várias vezes dando incertas sobre Jesus, e em todas elas o Senhor o venceu, e dizia tão tranquilamente, dizia assim: está escrito, Satanás. Só isso, usava a própria palavra dele, a própria palavra de Deus, para dizer ao adversário que estava escrito. Quando ele recebia aquela palavra, está escrito, então ele recuava. Ele não conseguia vencer a Jesus. Escuta, irmãos, a igreja, ele também não pode fazer nada contra a tua vida, meu irmão. Nada contra a vida da igreja. Ele usa sim uma arma psicológica. Ele lança setas malignas, dardos inflamados
como está escrito também na revelação das Escrituras, para atingir o crente na área psicológica, porque se você se enfraquece na tua mente, então você logicamente são grávidas sem nunca terem sido grávidas. Porque o psicológico, quando ele está abalado, então a pessoa fica vulnerável. Aí ele ataca no seu psicológico. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve carta aos crentes na igreja em Roma, melhor dizendo, aí então ele diz no capítulo 8, versículo 1, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele tinha acabado de dizer nos capítulos 6 e 7 anteriores, ele tinha acabado de dizer do efeito psicológico que o adversário colocava em cima do povo, acusando-os de pecado do passado. Teu passado não importa a ninguém. O passado que nós tivemos, se ele foi um passado feio, um passado sombrio, um passado negro, ou se ele foi um passado tranquilo, isso não importa a ninguém. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É aí que o adversário, ele não gosta e tenta atacar no psicológico da pessoa, dizendo, você já foi, você já fez, você já falou tanta besteira, agora tu quer dar uma de bom, quer dar uma de santo. Escuta, irmão, nós somos a igreja de Cristo, e igreja é mais do que vencedora, porque Cristo nos amou, e o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que ele iria fundar, que ele iria inaugurar, que ele ia fundamentar nele mesmo. Então deixa eu lhe dizer, ele não pode fazer nada sobre nós, foi despojado de todo o seu poderio. Quando você abre a sua Bíblia, na carta aos Hebreus capítulo 2, por exemplo, capítulo 2, a carta aos Hebreus, aí então está escrito assim, capítulo 2, versículo de número 14, está escrito assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, da aliança, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse. Olha, Jesus participou da mesma que nós participamos da carne e do sangue, ou seja, da Páscoa que está escrito lá em Lucas capítulo 22, então ele participou da mesma Páscoa, aí da carne e do sangue, fez a antiga aliança, que era a Páscoa, tornar-se na nova aliança, que é esse pacto de salvação que temos com ele, e então ele diz assim, ele fez as mesmas coisas para que pela morte, pela crucificação, pela sua entrega, pelo seu amor sacrificial por nós, por você e por mim, não importa o tamanho do pecado da pessoa, não importa o que essa pessoa fez ou faz, o importante é que ela pode ser alcançada por Cristo. Então está escrito assim, para que aniquilasse pela morte o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aniquilou. A Bíblia diz que ali foi o golpe fatal de Jesus. Ele vinha tentando Jesus desde a sua infância, quando Jesus estava ainda no ventre de Maria. Aí o diabo tentou matá-lo. Então, desde a sua infância, quando ele nasceu, o diabo também tentou. Então veio tentando, e ele não conseguiu. Quando chegou no alto da cruz, aí ele achou que tinha sido vitorioso, porque ele viu Jesus sangrando, ele viu Jesus gritando em determinado momento, Deus meu, por que me desamparaste? Só que quando o Senhor diz assim, está consumado, ali ele cravou na cruz todas as nossas dívidas para com Deus, nos deu a garantia de salvação, e nesse momento que ele nos dá a garantia de salvação, mostrou que o adversário não tem autoridade com ninguém, nem com Deus e nem com a igreja. Por quê? Porque ele foi despojado da sua autoridade. Disse assim, foi aniquilado o seu poder, se é que tinha algum, foi aniquilado ali na cruz do Calvário por amor de Cristo por nós. Agora, quando chega então em Lucas capítulo 10, por exemplo, naquela passagem em que Jesus designa 70 pessoas, 70 discípulos para fazer uma missão, os discípulos voltam felizes da vida da sua missão, porque tiveram muito sucesso, porque olha, a primeira missão que lhes é dada oficialmente por Jesus,
Jesus lhes dá autoridade, diz assim: vocês vão chegar nas casas e nas aldeias e vão dizer primeiro, paz seja sobre essa casa. Ali vocês curam os enfermos, expulsam o demônio, enfim, vão fazer proezas no meu nome. Olha, eles vão. Aí, ali, quando eles chegam naquele lugar, eles veem os demônios se sujeitarem. E depois eles chegam todos felizes, dando relatório para Jesus. Aí quando chega no versículo 17 e 18, está escrito assim, ó: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha, irmãos, a primeira face, ou a primeira apresentação da igreja, a primeira apresentação, uma pré-apresentação, a igreja não tinha sido ainda formada, inaugurada, mas uma pré-inauguração da igreja. Na pré-inauguração, Jesus ainda não tinha sido assunto ao céu, não tinha dito assim: todo poder me é dado no céu e na terra, então vocês vão fazer proeza. Não tinha dito assim: ficar em Jerusalém até que do alto recebais poder. Não tinha dito ainda que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para serem testemunhas. Escuta, uma pré-inauguração. Jesus só os manda e diz assim: quando chegarem na cidade ou nas casas, vão dizer: paz seja sobre essa casa. Pronto, bateu esta palavra shalom da parte de Deus para aquela família. Pronto, ali o adversário já ia entender que Jesus estava por trás da igreja, Jesus estava por trás daqueles 70 discípulos. E quando eles voltaram, então voltaram felizes da vida, porque até os demônios se lhes sujeitaram. Aí Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, a igreja, nada pode contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é invencível. A igreja de Cristo é imbatível. A igreja de Cristo, ela prevalecerá, como o próprio Senhor Jesus falou. E ele disse assim: olha, não tem adversário, não tem demônio, não tem diabo, nem que ele esteja endemoniado, que ele possa contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é imbatível. Então está escrito aqui, ela é imbatível. Nada pode, esse inimigo que nós temos, que às vezes até dá um certo terror psicológico nas pessoas, em nós, ele é apenas como um leão, está fazendo muito barulho, uma sombra, uma projeção de sombra. É um gatinho que faz uma sombra, uma projeção de sombra de um grande leão, e às vezes nós ficamos assim com medo. Aí a palavra do Senhor diz: ele não pode contra a igreja, ele fica rodeando, buscando a quem possa tragar. Se você estiver na vigilância, se você estiver resistindo a Deus, aí o apóstolo Pedro, ele diz o quê? Resistivos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro eu me sujeito a Deus, aí eu parto de resistência contra ele tem que fugir, porque ele não vê, ele não olha para mim, ele não olha para você. Quando ele olha para a gente assim, na verdade ele não retira, não foge por nossa conta, não. Ele olha para a gente, na verdade, mas quando ele se assusta e bate em retirada, não é por minha conta, não. É porque ele está vendo alguém que é maior do que nós, que está na nossa retaguarda. Foi como semelhante ao que o profeta Eliseu, ele disse para aquele jovem que ficou com medo do inimigo. Aí ele disse: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Aí quando o moço abriu o olho, ele percebeu que atrás de Eliseu, ou seja, atrás deles, tinha um exército a favor deles e contra o adversário, contra o exército adversário. Escuta, mais são os que estão conosco, disse Eliseu, do que os que estão com eles. Se tinha demônios com eles, ou se tinha muitos homens com aquele exército, mais são os que estão conosco. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é imbatível. A igreja do Senhor, ela persevera, ela caminha desde a sua inauguração, ela mantém passos firmes, ela mantém olhos fitos no céu, e ela chegará ao seu destino final, que é estar com Cristo. Ela chegará. Então a igreja não para, não, a igreja continua. Aí você está preocupado, escuta, você pertence à igreja, você tem o seu nome arrolado no livro da vida do Cordeiro,
você é crente batizado em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, procura ler a Bíblia, procura estar em oração, procura ser fiel, contribuinte na casa do Senhor, procura tudo com fidelidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós somos imbatíveis em Cristo Jesus, porque o adversário, quando ele olha para nós, ele tem uma esperança, tem uma sede em nós, ataca no psicológico. Se você se mantiver atrás da cruz de Cristo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e nada o adversário pode fazer sem autorização daquele. E quando o Senhor permite alguma coisa, é para te dar grande vitória. Então diz aqui, Lucas capítulo 10, versículo 18, o Senhor então, ele dá essa revelação para a igreja. Ele disse assim, irmãos, voltando, se sujeitam. Aí ele disse, olha, eu disse-lhes, eu falei o 19, vendo o 18, ele disse-lhes, eu via, olha como Jesus é, eu via Satanás como raio cair do céu. Aí quando Jesus fala, então, eu lhes dou, e caiu, tudo bem, agora eu lhes dou poder para pisar serpentes, escorpiões e, inclusive ele disse, e toda a força do inimigo, você pode pisar, é para você brincar não, pisa na cabeça do adversário, nada disso, mas é para você entender que em Cristo, a igreja é imbatível, ninguém pode contra a igreja. Quando Jesus falou que a igreja prevaleceria, quer dizer que ela estaria sobrepondo a todas as coisas, a todas as forças adversárias, e a igreja não seria nocauteada, a igreja não seria vencida. Parece que às vezes ela sente um abalo, mas a igreja nunca para. A igreja de Cristo é uma igreja ativa. E outra coisa interessante, que às vezes você não sabe do teu inimigo, do nosso inimigo, o adversário, irmãos, ele é resistível. Alguém às vezes pensa que ele é irresistível, não tem como a gente combater, não tem como pressionar. Olha, ele é resistível. A palavra de Deus no versículo 9 de Judas é um capítulo só, para quem não sabe, né? É uma folha antes do livro de Apocalipse, mas é considerado o livro também. Então, um livro de Judas é um livro que só tem um capítulo, e está escrito assim, no versículo de número 9. Versículo de número 9. Está escrito assim, olha, quer ver? Vamos ler? Aí está escrito, mas o arcanjo Miguel, olha, arcanjo é chefe de anjo, ou seja, Miguel, o chefe de todos os anjos. Aí diz assim, quando contendia com o diabo, esse adversário de Miguel e adversário nosso, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Está vendo como ele é resistível? Você pode resistir ao diabo, você pode resistir. Tem alguém que comete pecado, comete alguma coisa incerta, vive pecando, vive numa vida de promiscuidade, desonestidade, é tanta falcatrua. Aí quando alguém vai lhe dizer, aí ele diz, não deu, né? O diabo, a carne é fraca, mas pecado não é vitamina. A palavra do Senhor diz que nós podemos resistir ao diabo. A palavra do Senhor diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então você precisa manter a tua resistência, manter a tua postura de salvo em Cristo Jesus, lembrar que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que você é um crente que está cheio do Espírito Santo, você é um crente que tem fruto do Espírito na sua vida, que você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e que o adversário não pode contra a sua vida, porque você é igreja de Cristo, e Jesus falou que as portas, eu vou edificar a minha igreja. Ele não disse que talvez acontecesse, ele não disse que eu acho que eu vou fazer, ele disse, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o diabo é resistível, e a palavra do Senhor diz que o arcanjo Miguel resistiu o diabo quando ele contendia, só que jogou a autoridade de Jesus sobre ele. O Senhor te repreenda, Satanás. Assim nós vamos fazer, usar o nome de Jesus. Assim o apóstolo Paulo fazia.
assim Pedro fazia, assim toda a igreja sempre fez, e você tem autoridade de usar o nome que é sobre todo nome, para que ele possa estar no lugar que ele deve estar. Então nós somos irresistíveis, a igreja é irresistível, mas o diabo é resistível. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E está escrito, esse versículo que nós falamos agora, em Tiago capítulo 4, versículo 7. Primeiro eu me sujeito à mão de Deus, nós já falamos, e então resistimos. Mantenha a tua postura, mantenha a tua postura, porque ele sabe que quem está conosco é maior do que ele. Ele sabe que quem está conosco ele não pode. Uma prova disso foi quando Jesus chegou a uma cidade de Gadara, né, na Decápolis, então uma das 10 cidades. Jesus chegou e tinha um demônio, tinha uma legião de demônios incorporada num homem, que aquele homem estava vivendo literalmente o inferno na sua vida. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus chegou no silêncio, a multidão ao seu lado, ninguém falou nada quem era, e o diabo se apressou e correu, os demônios correram e falaram assim: vieste nos atormentar antes do tempo, filho do homem. Quer dizer, eles reconheceram a autoridade de Jesus. E quando Jesus falou com eles, eles disseram assim: se nós temos que sair, manda-nos ir para aqueles porcos. Olha, ainda escolheram, mas Jesus falou: então vai. Aí eles bateram em retirada. Uma legião de demônios. Escuta, ele é irresistível, Jesus é irresistível. Ninguém pode contra Jesus, ninguém pode contra o nosso Deus. Por isso que Paulo falou: operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem nada que possa ser contra nossas vidas. Tudo que pode vir à vida de um crente como uma provação, às vezes o sol um pouquinho mais causticante, é porque é permissão de Deus para que nós sejamos vitoriosos. De alguma maneira nós seremos vitoriosos em toda a provação que vem para nós. Mas aquele crente não resistiu, morreu. Ele morreu, ele foi apenas se mudou, foi para um novo endereço. Porque quando um crente tomba aqui, os anjos o levam. Está escrito em Lucas capítulo 16, que quando o homem não crente, que serve a Satanás, ele morre, os demônios o carregam. Por isso que alguém fala que o diabo te carrega, os demônios o carregam. Mas quando aquele crente morreu, que estava lá, a Bíblia diz assim, que então o anjo do Senhor veio e levou Lázaro consigo para o seio de Abraão. Levou, os anjos de Deus descem e levam nossas almas, acompanha o cortejo e apresenta ao Senhor. Então o crente não leva prejuízo em tempo nenhum. Quando ele está vivendo aqui, está no lucro, porque está com Cristo. E quando ele morre, está no lucro também, porque ele está com Cristo. Todo tempo nós somos sempre no lucro, porque em Cristo somos mais do que vencedores. E Cristo é irresistível. Ninguém pode contra ele. É nome que é dado sobre todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. A quinta coisa interessante sobre o nosso inimigo, que ele não deve ser temido. Eu sei que às vezes assusta, como eu disse, porque ele vem rugindo como um leão, então a pessoa já está com o seu psicológico abalado e pensa assim: meu Deus, ele é medroso, ele é perigoso. É quando uma criança, aquela criança que não tinha um hábito de brigar, aí então de repente tinha um moleque que era brigão, e um dia aquele moleque vem, todo mundo tem medo dele, até que alguém o encare, e então arrebenta ele, aí pronto, rapidinho ele perde a fama de ser o perigoso, aí ninguém mais tem medo. Escuta, o adversário já foi aniquilado na cruz, como nós lemos. Jesus o aniquilou na cruz do Calvário, e nós estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não devemos ter medo daquilo que ele possa fazer. Aí lá no livro de Números, olha, lá atrás no Antigo Testamento, vamos fazer um paralelo com uma passagem onde fala sobre Balaão e Balaque. Lá atrás, no passado, no livro de Números, capítulo 23, escuta o que eu vou falar, capítulo 23, versículos também 23, diz assim, olha: se vale para Israel, o pacto da nova aliança fez a mesma coisa para com a igreja. A igreja não é Israel de Deus, Israel é Israel, a igreja é a igreja. Deus fez um pacto com Israel de proteger Israel, de guardar, de abençoar. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E quando o Senhor
ele estabeleceu a igreja, ele também fez uma nova aliança com a igreja. E ninguém pode, a igreja é abençoada por Deus. A igreja já recebeu a bênção de Deus. Quando Balaque quis amaldiçoar Israel e trouxe Balaão, o profeta, o adivinho, seja lá o que for, aí trouxe para que pudesse amaldiçoar, ele viu que não dava, ele pronunciava uma maldição do coração dele, do intelecto dele, pronunciava uma maldição, e aquilo quando saía, aí Balaque está percebendo, ele não percebia, porque ele estava entendendo que ele estava amaldiçoando. Imagina uma pessoa, é claro que eu não sei porque eu nunca fui mudo, mas imagina uma pessoa, quando você vê uma pessoa muda conversando, parece que ela está falando tudo e como se a gente estivesse entendendo, não estou entendendo nada. Ou fanho. Aí ele fala, no jeito dele ele está falando certinho, para a gente é difícil, ele está falando, mas não estou entendendo nada, ou outro dialeto, ou uma língua que você desconheça, aí ele está falando uma coisa, amaldiçoando na boca dele, e Balaque está escutando ele abençoando. Aí Balaque dá uma cutucada nele, o que está acontecendo? Te paguei para amaldiçoar, tu está abençoando? Ele chega então a uma conclusão e diz assim, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito? Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Quer dizer, ninguém pode ir contra Israel por causa do nome de Deus que está nele, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ninguém pode ir contra a igreja por causa do nome de Jesus que está na igreja. Então, adversário não deve ser temido pela igreja. Irmãos, não tema o adversário. Eu sei que ele está endemoniado nesses últimos dias, mas não tema o adversário. Nós temos o nome de Cristo em nossas vidas. A igreja, ela sempre prevalecerá. A igreja sempre resistirá ao adversário. A igreja somos nós. Então, tome postura, mantenha os teus olhos fitos em Jesus e vamos marchar. Para frente que se anda. Para frente que se anda, os guerreiros se preparam. E agora então, se você já conhece o adversário, aí então precisa conhecer as armas. Por quê? Mesmo que ele seja resistível, mesmo que ele já tenha sido aniquilado na cruz, que o Senhor até nos deu autoridade para pisá-lo, escuta, nós precisamos de armas para enfrentar. Qualquer adversário precisa ser enfrentado com algumas armas, porque ele não vem na mão, ele vem com armas. Então nós também precisamos de armas. Quais são como vamos conhecer nossas armas? Irmãos, primeiro que as nossas armas, elas são eficientes, são poderosas e podem libertar os cativos. Olha, deixa eu lhe dizer, para você conhecer teu armamento que está lá na mesa do Senhor, primeiro que elas são poderosas, elas são eficientes e poderosas. Vamos agora ao Novo Testamento novamente, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, nessa segunda carta, ele diz assim, 10, 3 e 4, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Não, perdão, capítulo, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra contra o adversário, diz assim, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nossas armas não são carnais, mas são poderosas para a destruição das fortalezas. Então, já para nós conhecermos, o apóstolo Paulo, ele então começa a traçar para o crente qual o perfil que o crente deve ter quando estiver nesse engajamento de batalha. Então, dá-nos a entender, irmãos, por isso que o profeta disse assim, olha, irmãos, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Nosso descanso não é aqui. Aí ele diz aqui, lembra que eu iniciei falando, que nós deduzimos pela palavra de Cristo, que nós estamos num campo de batalha, e no campo de batalha não se dá bobeira,
num campo de batalha não se brinca de ser soldado, não se brinca de estar guerreando, você tem que guerrear mesmo. Então, olha, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Paulo traz uma outra revelação. Ele diz assim, ó, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10 até o versículo 20, ele diz: irmãos, deixa eu falar com vocês, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, primeira coisa, se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Fortalecimento não é se tornar só forte, não, é se tornar em condições, ou seja, capacitado para lutar. Se capacite no Senhor e na força do seu poder. Não é por mérito, não é por conhecimento. O diabo não tem medo, nosso adversário, ele não tem medo de palavras, de uma boa mensagem com eloquência, não tem medo. Ele não tem medo de sabedoria humana, não tem medo. Não tem medo que você conhece, que você estudou, teu diploma na parede, ele não tem medo nada disso, não tem medo de nada que nós temos ou que somos, não tem medo de nada. Quando vê um anel em nosso dedo assim, aquele anel de formatura, ele não teme isso, ele não tem medo. Ele só teme o crente quando o crente está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então ele diz assim, claro, o Senhor diz, eu te cubro, eu te garanto, eu te dou vitória. A igreja ela é irresistível, ela avança, mas diz assim, ó, revestivos então, olha, tem coisas que nós precisamos fazer, de toda a armadura de Deus. Revestido de toda a armadura de Deus. Aí diz assim, ó, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Tu acha que ele vai perder? Tu acha que ele vai desejar se entregar? Ah, já perdi essa batalha. Não, ele sabe. Ele sabe que ele já perdeu, mas ele sabe também que ele pode levar alguns. Então, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se reveste de toda a armadura de Deus para que possais lutar. Fazer fileira. Irmãos, não seja crente nominal, seja crente em nome de Jesus. Não seja crente igual Tomé estava sendo. O Senhor chegou para ele e disse assim, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Seja crente em nome de Jesus. Tome tendência na sua vida, levante-se, faça fileira com os outros. Está dormindo, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Está com problema na sua vida, e daí você vai resolver sozinho? Quando está com problema, aí você precisa estar entre os crentes, precisa estar com Cristo. Aí diz assim, ó, no demais revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, principadas, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, ele diz, tomai toda a armadura de Deus, não algumas, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou do adversário, do maligno nessa versão. Então olha, o escudo da fé, mantenha a tua fé em dia com o Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, leia a Bíblia, faça a oração, mantenha a tua fé em dia com o Senhor, porque o adversário, eu disse que ele manda dardos inflamados, é no psicológico, ele vai tentar te acusar, vai tentar dizer, vai tentar falar que você é fraco, você fez isso, você fez aquilo, brigou com a mulher, bateu nas crianças, caguetou alguém no trabalho, enfim, vai inventar uma série de coisas. Não dê trela ao adversário, revista-se da armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Mantenha a tua fé, que todos os dardos inflamados baterão nesse escudo e vai perder o seu efeito. Olha, e diz aqui, olha, tomando sobretudo o escudo da fé, assim, tomai também o capacete da salvação. Não tire o capacete da salvação por nada, por nada.
E diz aqui, olha, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capacete da salvação. A salvação está no teu coração, na tua vida, o Senhor já te deu. Não tire esse capacete por nada. Eu vou tirar um pouquinho e colocar aqui, porque eu vou ali dar uma voltinha. Não faça como motociclistas ou motoqueiros que andam com o capacete no braço. Não faça isso. Estou aproveitando aqui. Não faça isso. Olha, anda com o capacete onde ele deve estar. Na salvação é um perigo muito grande que o adversário tentará contra a tua mente, tentará contra o teu entendimento, cegando o teu entendimento. Quantas pessoas eram crentes em Cristo Jesus, quantas pessoas adoravam, desenvolviam seus dons e talentos, e hoje elas são como se fossem cegas, como se fossem surdecidas, porque foram atingidas na mente, foram atingidas nas vistas, nos ouvidos, e hoje já não consegue mais, foi atingida nos lábios, não consegue mais pregar o Evangelho. Então escuta, deixa eu lhe falar, não tire o capacete, proteja-se, mantenha o escudo, mantenha a espada do Espírito na tua mão. E diz aqui, olha, não servir, perdão, voltei aqui, perdi aqui o fio da meada. Então voltando aqui um pouquinho, diz assim, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o apóstolo Paulo então fecha aqui dizendo, na qual sou embaixador. Deixa eu lhe dizer, não tire a tua armadura por nada, durma com ela, ande com ela, vá para o trabalho com ela, estude com essa armadura, faça tudo com essa armadura, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, nós temos que lutar contra principados e potestades. Já estamos garantidos em Cristo Jesus, claro que já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mas precisamos manter essa postura. E então, voltando aqui para o nosso texto, eu disse que são armas eficientes. O Senhor não nos deu armas enferrujadas, Ele não nos deu armas que nós vamos tentar a sorte, não, Ele deu armas eficientes, mas precisamos crer nessas armas. Precisamos crer e saber utilizar, saber conservar. O segredo de uma arma é saber conservar. Porque dentro eu tenho uma espada de samurai e ela estiver enferrujada, não estiver afiada, não adianta nada. Quando o inimigo chegasse, de que eu ia fazer com aquela espada sem fio, sem corte? Então de que adianta uma pessoa ter uma arma de fogo e ela está enferrujada, não foi tratada, não foi cuidada. As pessoas precisam fazer a manutenção, quem utiliza, precisa fazer manutenção. Assim somos nós também. A arma do Espírito que nos é dada, precisamos mantê-la conservada para que quando o adversário chegar, nós então possamos usar sem medo. São poderosas, eu disse, não por si próprias, mas através de Deus. É como a voz no microfone, de repente eu consigo falar baixo, eu falo baixo, então eu preciso utilizar o microfone para ampliar a minha voz. De repente você que sabe ouvir está falando, meu Deus, ele tem um vozeirão. Nada disso, eu falo baixíssimo, eu preciso da amplificação desse aparelho eletrônico. Deixa eu lhe dizer, as armas são poderosas em Deus, A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12, que essa espada, por exemplo, do Espírito, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, para dividir juntas e medulas. Ela é tremenda para fazer separação de alma e espírito. Então essa palavra aqui, que você vai usar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você não sabe o potencial que você é na mão de Deus para combater contra o adversário. E outra coisa, eu disse que ela serve para libertar cativos. Se você ler lá no Salmo 102, verso 20, eu vou lá no Salmo 102, verso 20, só por um minuto, Quando é com doutrina, aí eu uso bastante assim o folheamento das Escrituras, porque já é nosso hábito fazê-lo assim. Então, deixa eu lhe dizer, Salmo 102, verso 20, está escrito, claro, no Antigo Testamento, falando também sobre Israel, Davi, mas vamos utilizar isso para a Igreja de Cristo, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião. Diz aqui, e o Senhor louvou, leu um versículo depois, para ouvir os gemidos presos, para soltar os sentenciados à morte. Livros que são destinados à morte, livros que são destinados à matança,
livra essas pessoas. Então, a igreja, ela usa essas armas também para libertar os cativos. A palavra do Senhor, por exemplo, que é a espada do Espírito, quanto essa palavra traz vida e solução para muitos problemas e muitas vidas. Porque a fé vem pelo ouvir, como falamos, e ouvir a palavra de Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo falou? Romanos capítulo 1, 16 ficou registrado. Ele disse: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego. Olha, não me envergonhe, porque é o poder de Deus. Então empunhe essa espada do Espírito, mantenha em sua mão, e use essa arma. Ela é eficiente, ela é poderosa e pode libertar cativos. Nós podemos fazer isso quando prevalecemos contra o adversário. À medida que andamos, vamos tirando da margem, da beira da estrada, muitos que poderiam ser conduzidos à salvação e estão ali na perdição. Nós vamos tirando essas pessoas, convidando-as, levantando-as e colocando-as no caminho. Você que está fora hoje, é uma oportunidade de você voltar para esse caminho. Você que está em casa, você que está desanimado, você que enfraqueceu na fé, tem uma série de desculpas que o adversário colocou na sua mente, colocando culpa em pastor, em membro, em colega da igreja, em jovens, em não sei mais quem riu de você, quem não riu, quem olhou para você, quem não olhou, quem não apertou a mão, para ninguém aperta a mão de ninguém. Então você que está nessa situação, escuta, você agora pode voltar. Se era porque ninguém tinha apertado a tua mão, agora pode voltar, que ninguém está apertando a mão de ninguém. Volta para o caminho, volta para o caminho. A arma que você precisa usar está aqui, nesse arsenal de Deus. Onde você se encontra, você não tem como garantir. Você pode até pensar: não, estou garantido, estou coberto. Está coberto com o quê? Está coberto com o quê? A promessa de Deus é para a igreja atuante, a igreja militante, para depois, no arrebatamento, ser considerado a igreja triunfante. Então Deus te abençoe nesta noite, guarde essa palavra e lembre-se disso: a igreja é vitoriosa antes mesmo de existir, e será vitoriosa por toda a sua eternidade. Então Deus te abençoe. Meus irmãos, antes de fazer a oração pelos pedidos, quero lembrar toda a membresia aqui da igreja de Nova Cidade, e agora até estender também para todo o nosso campo de Nilópolis, também os nossos amigos que nos assistem. Domingo será uma grande Santa Ceia produzida no campo das Assembleias de Deus em Nilópolis. Essa ceia, claro, em virtude da situação que nos encontramos, será uma Santa Ceia virtual. Cada membro da igreja procure na sua congregação, como os nossos aqui já estão fazendo, apanhar o seu cálice, o cálice do vinho e do pão, leve para a sua casa, conserve num cantinho lá, porque domingo, a partir das 10 horas, estará sendo feita a Santa Ceia virtual. Então será apresentada no altar do Senhor e nós participaremos todos juntos dessa Santa Ceia do campo de Nilópolis. E os irmãos que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal da Assembleia de Deus Nova Cidade, @Denker Evangélica, e aproveitando, também se inscreva no canal AD Matriz Nilópolis, para que possamos, ainda hoje, inscreva-se hoje, e fale também para os seus amigos, para que alcancemos o maior número de inscritos e o campo possa proceder esse culto de Santa Ceia já nesse domingo por YouTube. Então, por favor, nos ajude nessa inscrição. E quero também fazer menção, que hoje estaremos orando, como disse, pelos enfermos, mas queremos apresentar mais uma vez os aniversariantes de amanhã. Por exemplo, nosso irmão Josias Gomes de Oliveira, Josias Gomes de Oliveira. Os da semana que vem eu vou apresentar no domingo. Então vamos orar nesse momento. Você que está em casa nos acompanhe. Nós estamos já encerrando este momento da palavra do Senhor. E então estaremos domingo 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. A aula é a quarta aula do nosso trimestre, Salmo 25. Vamos falar sobre o Salmo 25, tá bom? Salmo 25,
Isso, Salmo 25. Então vamos falar sobre o Salmo 25. E quando for 10 horas estaremos encerrando, aí sim começando o ato, o cerimonial da Santa Ceia do Senhor, para todo crente batizado e membro da Assembleia de Deus do campo de Nilópolis, que é presidida pelo nosso pastor Samuel Rabelo, Ministério de Madureira. Então, fiquemos de pé, você que está na sua casa, reverencie o Senhor, apresente seu pedido de oração neste momento, creia somente que a fé não tem sentimentos, ela tem segredos, e esse segredo é seu com o Senhor nesta hora. Ninguém pode avaliar a fé de ninguém, olhando assim ninguém pode, né? A fé, ela não tem sentimentos, ela tem segredos, e você agora creia somente, como o Senhor costumava dizer àqueles que estavam temerosos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui primeiro, Senhor, neste momento, esses pedidos de oração, Senhor, em formato de nomes, papéis, documentos, ó Deus querido, fotos, fotografias de pessoas que estão precisando da Tua graça, da Tua glória. Quero te pedir, ó Pai, que olhe com olhar de bondade e misericórdia para essas vidas, contempla a real necessidade de cada uma dessas pessoas, e, ó Deus, começa a trabalhar, eu te peço, em nome de Jesus, sobre essas vidas. Repreende a enfermidade, o mal. Deus, se algum vírus, Senhor, foi alojado nesta vida, Pai, em nome de Jesus, tu repreenda agora, Senhor. Repreenda em nome de Jesus. Caia por terra agora todo o mal que está sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Pai, toma em tuas mãos essa família que está vivendo em contenda, em dissensão cotidiana, Senhor, que está vivendo, Senhor, ou vivenciando o espírito de rebelião, de rebeldia, o espírito de violência, Senhor. Deus, em nome de Jesus, repreende esse mal. Deus, toma em tuas mãos esta casa que está sofrendo, Senhor, com a mendigância, com a miséria, que está chegando a esta casa o desemprego, a fome, ó Pai querido. Meu Senhor, repreende esse mal agora em nome de Jesus, e todo espírito demônio que esteja atrapalhando essa vida de prosperar, de crescer na Tua presença, seja neutralizado, impedido de agir nesta casa, porque o Teu Espírito tomará conta desta família, e Tu põe anjos, ó Pai querido, da entrada desta casa, como pôs no jardim do Éden, para que nenhum mal possa suceder a esta família, Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus. Quero também te pedir, ó Pai querido, pelos Teus filhos que estão nos assistindo neste momento. Pai, toma-os em Tuas mãos. Meu Senhor, só Tu sabes, Senhor, o que Teus filhos estão passando nesta hora. Alguns é possível que estejam enfermos, ó Pai. Então Tu repreende a enfermidade, repreende a dor de coluna, repreende, ó Pai querido, repreende essa infecção, ó Pai querido, que está levando Teus filhos ao susto, ó Pai querido. Repreende, ó Pai querido, toda dor de cabeça, Senhor. Controla, Senhor querido, o nível glicêmico no sangue dos Teus filhos. Controla, ó Pai querido, essa pressão arterial. Meu Senhor, repreenda, Senhor, pneumonia, repreenda tudo que não provém de Ti, todo resfriado, gripe, Senhor, ou qualquer outra coisa relacionada a essa pandemia, seja impedido, Senhor, que para Ti, Senhor, nada é impossível. Ó Deus, para Tuas mãos, ó Pai, os Teus olhos, todas as coisas são possíveis, e para Tu, Senhor, não tem coisa fácil ou difícil. Meu Senhor, Tu pode perdoar pecado e pode mandar, Senhor, a enfermidade embora. Meu Deus, é bom saber, ó Pai querido, que o que Tu falar está falado, Senhor. Ó Deus, estará sendo resolvido na vida dos Teus filhos. Então eu quero só Te pedir que Tu dê um jeito, ó Pai, nesta casa, que Tu dê um jeito nesta vida, que Tu abra portas, Senhor, onde não há portas, que Tu faça resplandecer o Seu rosto sobre esta família e dê a paz. Ó Deus, eu quero Te pedir a todos nós que estamos vivenciando esse momento em nossa nação, que Tu venha dar direção, Senhor, ao nosso presidente da República, venha dar, Senhor, uma direção, Senhor querido, Pai querido, a todas essas autoridades civis, para que não tragam prejuízo, Senhor, à população,
por conta, Pai querido, da ganância ou da corrupção. Repreende e neutraliza esse espírito satânico, ó Pai querido, porque, ó Pai querido, esta nação pertence a Ti. O Teu nome está sobre esta nação, sobre a nossa bandeira, Senhor, nacional. Guarda então, Senhor querido, dispõe de um anjo, ó Pai querido, como Tu dispõe de um anjo para Israel, ó Pai, o arcanjo Miguel, dispõe de um anjo, ó Pai querido, para guardar a nossa nação, para manter, ó Pai, as mãos estendidas sobre esta nação, combater o adversário, ó Pai querido, revelar, ó Pai querido, e dar grande vitória a esta nação para a glória do Teu nome, Senhor. Porque nós, Senhor, como igreja, estamos Te pedindo e já somos agradecidos, porque até aqui Tu nos ajudou, mas como seremos felizes em ver que as outras nações irão dizer: esses estão alegres porque o Senhor os ajudou. Até aqui o Senhor os ajudou. Senhor, nós estamos muito felizes contigo, porque Tu sempre estende a Tua mão para nos abençoar. É uma terra próspera, Senhor, uma nação abençoada, Deus, mas Te pedimos só que os adversários desta nação caiam por terra, Senhor, para a glória do Teu nome. Deus, Tu revela. E eu quero Te pedir, Senhor querido, pela Tua igreja. Tua igreja local, o campo de Nilópolis, e também todas as igrejas, Senhor, locais que estão agora reunidos em casa, nos seus lares, mas, Senhor, ela não tem parado. Tu tem dado grande vitória pelas vidas que ora estão se entregando a Ti neste momento. Esse novo convertido, essa pessoa que estava desviada, Senhor, está fazendo uma nova aliança contigo. Senhor, escreve o Seu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu quero Te pedir agora que Tu nos dê uma noite abençoadíssima, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém.